Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Vamos analisar hoje o banco BMG, resultado do quarto trimestre de 2022. A última vez que analisamos o banco foi relativo ao terceiro trimestre de 2022. Como será que está a inadimplência do banco BMG, que aliás, diga-se de passagem, conforme nós veremos, fez bons pagamentos de proventos. Mas por que será que a ação do BMG não decola? Para me acompanhar, hoje pela manhã estava aproximadamente 25, 26 graus e agora estamos a aproximadamente 15, 16 graus. Então tem uma queda aí de entre 10 e 11 graus da manhã para a tarde. Então, uma cerveja IPA aqui da região, cerveja artesanal, para a gente tentar aquecer o organismo. Saúde. E para a gente fazer essa apresentação de resultados, eu vou utilizar o release de resultados da companhia. Também vou me utilizar das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Vou me utilizar da apresentação em decorrência da videoconferência e também vou me utilizar aqui das demonstrações financeiras que seguem os padrões internacionais. O IFRS eu acho que foi o que eu mais utilizei durante essa apresentação. Aliás, por conta da apresentação, da videoconferência de resultados, é uma apresentação, a meu entender, assim, bastante simplificada. Ela não chegou a tocar em pontos que eu, pelo menos, gostaria de ver o banco se manifestar. Ela ficou aqui nesses destaques que eu acho que teve alguma coisa um pouco mais de relevante. Veja aqui, carteira de crédito crescendo 49% no ano contra ano. 13,5 milhões de clientes aqui no digital, crescimento aqui de 35% no ano contra ano. A receita em decorrência do crédito, 46% no ano contra ano. E veja que o lucro líquido aqui, 73 milhões no lucro líquido, mas esse aqui é o lucro líquido ajustado. Depois nós vamos dar uma olhada no lucro líquido IFRS, como que ele ficou. Aqui o banco fez uma referência ao seu crescimento da sua base de clientes, que são aqueles 35% que nós vimos, estava em 9,1 milhões de clientes e agora chegando a 12,3. Ele argumentou aqui que 57% desses clientes possuem outros produtos de crédito do banco. As contas digitais com crescimento de 30%, se comparado ano contra ano. O volume transacional, crescimento de 102%. E o volume transacionado nas contas, aqui um crescimento de 69%. Com relação ao resultado financeiro, veja que a margem financeira aqui de 18,1% foi para 15,8%, uma queda. A margem ajustada, o custo de crédito e as despesas de provisão para devedores duvidosos de comissões, aqui é interessante que tem uma queda de 9,8% para 7,3%. E a partir daqui, pelo menos na apresentação, a gente já não consegue mais verificar algum outro dado mais interessante. Mas uma coisa que eu citaria é que pelo menos aqui no índice de eficiência do banco, que estava em 66,3% no quarto trimestre de 2021, agora está em 58,6%. Para você entender, o índice de eficiência, ele mede o quanto se tem de gastos para as receitas que o banco possui. Então, esse índice aí, quanto menor, melhor. Banco do Brasil, Santander, eles estão lá na faixa dos 30%. Então, a meu julgar, é um índice de eficiência ruim. Indo aqui, evolução do caixa, os fundos, um fator que a gente gosta de olhar, o índice de Basileia. O índice de Basileia, aqui, em dezembro de 2022, 13,5%. Aqui com outros títulos, 12,5%, o que ele quer dizer aqui o potencial do índice de Basileia em 16%. Mas, na verdade, nós vamos considerar o que é de fato, que é esse 13,5%. Depois disso, o dividend yield da companhia, considerando que foi pago no exercício de 2022, chegando a 16,7%. Você vai lembrar que aqui no canal a gente procura no mínimo 6%, é um índice de Basileia bastante elevado. Os juros sobre capital próprio que foram pagos agora no quarto trimestre de 2022, 73 milhões, perfazendo no ano ou pelo menos nos primeiros 9 meses de 2022, 140 milhões, equivalente aqui a
24 centavos. Então você precisa somar esses 24 mais esses 13, que vai dar aqui 37 centavos. Considerando o ano de 2022, esse é o total pago. Na verdade está arredondado, vai dar 36 centavos aproximadamente. Depois disso, bom, nós já não temos muito mais o que observar nessa apresentação, de forma que a gente não vai evoluir muito sobre isso. Acho mais importante aqui, onde tem alguns dados bastante interessantes, que é no release apresentado à imprensa, aqui principalmente na página 5. Então, o que vai nos interessar é essa coluna que está aqui, porque aqui tem alguns indicadores interessantes, como, por exemplo, o retorno sobre o patrimônio líquido. Toda vez que você encontrar esse A aqui no meio, é porque esse é um indicador que está anualizado. Então a gente lê como o retorno sobre o patrimônio líquido anualizado. Então está em 5,8%, o retorno sobre ativos em 0,6%. Tanto um quanto o outro, quanto maior, melhor. A gente sabe que bancos como Santander, bancos como Bradesco, eles estão lá na faixa, o próprio Banco do Brasil estão na faixa lá de 11% a 16%, 17%. E aqui estão acima de 1 no retorno sobre os ativos anualizados. Veja que o retorno sobre o patrimônio líquido ele cai 1 ponto percentual e o retorno sobre os ativos cai 0,3 pontos percentuais no ano contra ano. Um fator que não foi mostrado lá, e que eu tenho muito interesse em ver, que eu sempre trago aqui no canal, é justamente com relação à inadimplência, que está aqui nessa faixa. Veja aqui que o índice de inadimplência acima dos 90 dias, isso não foi discutido lá e aí a gente não tem a visão do que vem acontecendo no ano. Por que não está lá na apresentação da teleconferência, eu não sei, mas foi perguntado durante a sessão de perguntas e respostas, mas eu acho que só o fato de não estar lá já é muito estranho. Então 4,9%, e a gente lembra aí que tem bancos bastante seguros, Banco do Brasil, Banrisul, que eles ficam ali entre 1,5%, 2%, 3%. Então, nesse patamar aí perto dos 5% realmente é um patamar alto, o que indica que o banco vai ter que ter uma provisão para devedores duvidosos mais crescente, principalmente considerando este ano de 2023, onde aqui eu abro um parêntese interessante, você que investe em bancos, você precisa saber disso. Teve o caso das Americanas, porque aquilo ali reflete na questão dos créditos e o a receber no futuro. E se você for acompanhar as notícias do mercado, você vai ver uma série de empresas fechando. Tokstok é uma delas. As Big Techs com grandes demissões. Aqui nesse site, do LinkedIn, você vai encontrar uma reportagem aqui, veja 2023, o ano em que muitas empresas deixarão de existir. Se você for olhar aqui eu recomendo que você leia toda a reportagem, você vai encontrar aqui, como por exemplo, veja aqui, mais ou menos como eu disse, né, puxado aqui pelas Americanas, então tem aquelas que estão por fechar o que estão encerrando atividades, como Ford, Forever 21, Walmart, Riachuelo, Sadia, entre outras tantas. Com isso, além do impacto no crédito, mais aquelas pessoas que eventualmente tenham créditos, que acabam perdendo seus empregos, isto com certeza vai afetar esse índice de inadimplência, não só para o BMG especificamente, mas para tantos outros bancos. E se por lado o índice de inadimplência, pelo menos para 90 dias, está alto, veja aqui o índice de cobertura aqui, está em 101,3%, ele tem uma queda de 8,8 pontos percentuais em relação ao final do ano passado. Então, aqui um indicativo de que talvez o banco possa vir a ter algum tipo de problema com relação à distribuição de proventos no exercício. Nós ainda vamos considerar, veja aqui, esse aqui é o lucro líquido contábil e ele é tomado conforme
os padrões geralmente aceitos, contábeis, aqui do Brasil. Então, neste caso específico, o lucro líquido ele tem uma queda aqui de 6,5%, ele sai de 242 milhões para 226 milhões no lucro líquido. E note que nada disso nós encontramos lá na apresentação por decorrência da teleconferência de resultados. E na teleconferência a gente pode encontrar aqui uma explicação do banco sobre isso nesse trecho. Bom, vindo para a próxima pergunta do Carlos Herrera, da Condor Insider. Obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Gostaria de abordar 3 assuntos que parecem preocupantes pensando em 2023. A inadimplência continuou subindo em relação ao terceiro trimestre de 2022. O índice de cobertura fechou o ano 9 pontos percentuais abaixo do ano anterior. O principal item negativo fora do guidance do ano de 2022 foi a PDD. Bom, eu vou dividir essa resposta aqui, Flávio, e tomo a liberdade de começar falando um pouco da inadimplência e passo para você complementar. Mas, Herrera, a inadimplência ela subiu, foi um pouco do que nós tratamos aqui na conferência. O banco ele aplica a regra da 2022 para esses 2 portfólios. Os portfólios de empréstimo consignado ao longo dos últimos anos, a gente pode ter uma curva aqui de 10, 15 anos de empréstimo consignado no sistema financeiro. Você observa sempre a PDD estável e previsível, ela tem um comportamento muito estável em termos de perda. E naturalmente, com um crescimento muito forte dessa carteira no início do segundo semestre, naturalmente essa rolagem da carteira impacta a despesa de PDD do banco. Algo natural que já era esperado. Obviamente também aqui os produtos, como o Flávio bem falou, de crédito pessoal, o banco está com bastante atenção, revisando o tipo de risco justamente desses produtos. Complementando aqui a fala do Danilo, sim, se você olhar para a nossa inadimplência, ela tem subido e a gente tem falado sobre isso, né? Basicamente, o banco tem partido, ele que já tem exposição muito grande em produtos de consignado, produtos bem seguros, o que dá um certo amortecimento para esse nosso índice. O banco se permitiu ali tomar alguns riscos adicionais em carteiras que sim são carteiras mais nervosas, são carteiras com um índice de inadimplência um pouco mais elevado, mas o banco precisa também de uma busca ali de margem, né? A gente sabe que os produtos de consignação, se por um lado eles... Então aqui você veja que essa é mais ou menos a ideia do banco, né? Tomar esses créditos ou conceder esses créditos dentro da sua carteira e que tem esse apelo aí de maior risco. Então, se você é investidor, você tem que atentar a essa questão. Tem o benefício de ter uma inadimplência bastante sob controle, por outro lado, eles estão atualmente com margem bastante achatada. E com relação ao guidance, realmente a PDD ficou acima do guidance, mas bem como a carteira, né? Então a gente determina isso como número absoluto, com uma carteira que fechou o ano com um crescimento aí de 50% versus o ano anterior, quase 50% versus o ano anterior, é natural também que você carregue uma PDD um pouco mais elevada. Desculpa, eu estava com um negócio fora da conexão. Mas nesse trecho aqui do vídeo, a gente consegue verificar uma questão aí no entorno do payout da companhia e o pagamento de dividendos, que eu acho que é a última parte aqui que a gente vai verificar antes de analisar os indicadores. Desculpa, acho que minha resposta travou aqui, vou repetir. Então, o Nishio colocou alguns pontos aí com relação a capital e distribuição de dividendo, e realmente a gente tem sido um banco que tem pago dividendos altos aí com uma consistência. A gente mantém a nossa estratégia de maximização do juros sobre capital próprio. Então, isso é uma coisa que a gente não espera alterar em um futuro próximo. Tá? Bom, aqui eu acho que a gente vai ficar por aqui. Então, como está dito, né, tem uma linha de pagamento de juros sobre capital próprio, que a gente já viu dentro da apresentação, e ao longo de 2023 a expectativa é de que seja mantido esse mesmo patamar. Dando uma olhada no restante dos resultados, já que eles não foram apresentados, eu vou ficar aqui no IFRS para que você saiba de onde é que eu estou tirando os valores que eu vou levar para os indicadores. Então aqui na página 11, veja o lucro líquido da companhia, conforme aqui reportado, de uma forma mais singela. Ele em 2021 ele era de 172 milhões, isso no IFRS, e agora em 2022 foi para 65%. Portanto, a gente vê um encolhimento no lucro líquido da companhia, que é muito importante na hora que a gente tenta estimar e fazer uma projeção no futuro. Por outro lado, você vê 65 milhões no IFRS, que é justamente
do ponto de vista do caixa, mas se nós formos ver o lucro contábil da companhia, isso aqui está lá na página 74 desse documento, você vai verificar aqui, ó, descer um pouquinho para você enxergar aqui nesse trecho aqui. Veja que esse aqui é o lucro líquido que segue as demonstrações contábeis que são geralmente aceitas aqui no Brasil. Neste caso, conforme nós já tínhamos visto antes do ponto de vista do lucro líquido contábil, ele sai aqui de 242 bilhões, ele tem uma queda de aproximadamente 6% para 226 milhões. Já aqui na página número 72, você vai encontrar as receitas de juros e rendimentos ou similares. Então note que, por um lado, tem uma queda ali no lucro líquido, mas a receita ela salta aqui de 4,6 bi para 6,3 bi, e assim nós temos o conjunto das informações necessárias para compor a nossa tabela de indicadores. Na nossa tabela de indicadores, nós tivemos uma última projeção que foi feita aqui no terceiro trimestre de 2022. Então a gente tinha uma projeção aqui de uma receita de 6,6 bi e na verdade o banco ficou um pouquinho abaixo aqui, 6,3 bi. No lucro líquido a gente tinha uma projeção de 260 milhões, mas ficou em 65, como nós vimos agora há pouco. Com isso a gente já tem condições de fazer a nossa projeção para o exercício de 2023. Observe que este lucro líquido aqui, evidentemente, ele estava com base naquelas demonstrações financeiras que são geralmente aceitas aqui no Brasil. Então, ficando nesses patamares, e veja que o banco chegou aqui a ter um payout de 326%, e não vai conseguir manter isso. Ele pagou os 36 centavos que nós falamos, que nós mostramos. Então, diante da questão da inadimplência, do que a gente está vendo de cenário pela frente, nós estamos aqui fazendo uma estimativa de um encolhimento no pagamento de proventos, ficando aqui em 28 centavos. Ainda assim, com esses 28 centavos, o banco iria aqui para 13,91% de payout, sendo que, na média, o banco tem pago aqui em torno de 29 centavos nos últimos 5 anos, e o que nós estamos estimando está só dentro da média do que o BMG vem pagando. Para o patrimônio líquido do banco, que ficou aqui em 130 milhões no final de 2022, veja que isso nos dá um preço, valor patrimonial por ação, 0,29, que está bem abaixo, um indicativo aí de que essa ação possa estar de fato muito barata, porque no dia de hoje já está cotada aqui a R$ 2,06. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, já que é um lucro líquido muito pequeno, em 17,58%, considerando o IFRS. Se nós considerarmos o contábil, talvez a gente tenha uma relação um pouco diferente. O que preocupa, então, de fato, no banco é a questão da inadimplência e também das suas provisões para devedores duvidosos, e um ano muito conturbado aí que a gente espera, que já está demonstrando que vai acontecer. Então, por isso, bom ficar de olho, você que gostaria de investir ou que já investe, porque pode ser que os resultados eles acabem não ficando dentro dos patamares que nós temos visto nos últimos anos para a BMG. E para finalizar o nosso quadro comparativo banco a banco, com o BMG agora incluído na lista, você vai poder verificar como ele está frente a Bradesco, Santander, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ele vai estar aqui nesta coluna. Eu vou deixar essa tabela à disposição no Instagram do canal mh.investir para que você possa ter informações suficientes para melhor fazer as suas escolhas. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Está aí mais um banco analisado. Antes de começarmos, já na semana que vem, a temporada de resultados para o primeiro trimestre de 2023, já começando com o Banco Santander. E vamos verificar o quanto ele evoluiu ou não ao longo desse trimestre, justamente para a gente ver se nós estamos na direção certa em relação às nossas projeções. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.